A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água pedra-sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Manuel de Barros, poeta cujo centenário de nascimento é celebrado no dia 19 de dezembro. Poema O Apanhador de Desperdícios. Olá, ouvinte! Está começando o último Autores e Ideias de 2016. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante 1 hora. Este mês de dezembro chega ao fim, lembrando o centenário de nascimento do poeta Manuel de Barros, celebrado em todo o país. O escritor e sua poesia são homenageados hoje no programa, que traz também um bate-papo com o jovem escritor cearense Bruno Paulino. Natural de Quixeramobim, o escritor conta os detalhes da sua trajetória literária e ainda adianta os detalhes do seu novo livro, Sertão, Poetas e Prosadores, que será lançado em janeiro de 2017. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Hoje o Autores e Ideias faz uma conexão entre Fortaleza e Quixeramobim, direto com ele, que é um autor há muito conhecido por nós, mas que ainda não tem estreado aqui no Autores e Ideias. E a gente abre os microfones da FM Assembleia nesse nosso último programa de 2016 para falar sobre esse autor que tem trazido uma literatura nova para o Ceará e também para o Sertão Central, onde é a sua terra natal. Eu estou falando de Bruno Paulino. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, Lilian. Obrigado também a atenção dos ouvintes do programa. Bruno, antes de começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu quero saber, desde a sua formação, suas origens, conta pra gente um pouquinho de como é que tudo começou. Como é que surgiu esse seu interesse pela literatura? Olha, essa história é interessante porque eu acho que ela começa antes de mim, esse meu gosto pela leitura. Porque eu nasci numa família de 7 irmãos e eu sou o mais novo, o 8º, e o meu irmão mais velho, ele teve uma paralisia infantil quando ele tinha 3 anos de idade. O que acabou com que ele perdesse a infância, assim, parte da infância que a gente vive na rua, a criança que não tem esse problema, ele teve que viver em casa. E no que ele vivia em casa, ele aprendeu a ler na escola, frequentou e tudo, mas ele não podia jogar bola, correr, brincar de pega-pega e tal. E o meu pai, num tempo de muita dificuldade de acesso aos bens culturais aqui na cidade de Quixeramobim, ele conseguia levar livros para ele e revistas. Então, quando eu nasci, minha casa era cheia de revistas por conta desse meu irmão que não podia brincar na rua e acabou que ele era um grande leitor e eu herdei muita coisa do que ele lia, né? Assim, eu herdei muita história em quadrinho dele, eu tenho uma coleção de história em quadrinho, Tex, que é um personagem de faroeste, e eu acabei adquirindo outras coleções, então o meu gosto acho que vem daí, porque na minha casa tinha livro. E o meu pai também, ele gostava um pouco de contar história, eu me lembro de minha avó contando histórias sobre coisas do sertão, histórias como da Guidinha do Poço, que é um livro do Oliveira Paiva, que a história é real, que ele se ambientou dessa história para escrever o livro, e a minha avó contava esses lances do Oliveira Paiva. Então, eu fui circundado por literatura, por histórias na minha infância, né? Então, nossa, daí veio minha formação de leitor e, consequentemente, a vontade de escrever. Nossa, que história, Bruno! Mas o seu irmão, ele escreve ou não? Não, ele não escreve, ele só lê, mas ele lê muito. É o mais importante. O que seria dos escritores se não fosse a leitura, na verdade? E assim, eu tenho um outro irmão que escreve, mas escreve academicamente. Ele é um estudioso do trânsito, ele tem livros publicados sobre essa questão, que é o Luiz Carlos. Ele é um estudioso do trânsito e ele escreve sobre o trânsito. Ele tem livros publicados sobre esse problema tão comum hoje no país. Bruno, você nessa trajetória de leitor aí por tabela, influenciado pelo irmão,
você lendo e começou a surgir essa ideia, mas para botar no papel, para escrever. Como é que passou essa transição do leitor voraz, dessa influência na infância, para o escritor? Quando é que você decidiu ser autor? Olha, eu sou formado em letras, né? Então eu frequentei a faculdade, o curso de letras, sempre tem esse estímulo a escrever. E eu tinha um professor interessante, que a gente criou uma rádio na faculdade, na FECLESC, que até então não tinha, chamava Conexão FECLESC, que nessa rádio a gente também criou uma espécie de site e um jornalzinho alternativo, um fanzine, um negócio. E eles me estimulavam a escrever, porque eles diziam assim, não, Bruno, acho que você fala bem, você gosta de falar, então acho que você devia escrever. Aí eu comecei a escrever algumas crônicas sobre a minha cidade, de Quixeramobim, com ligação com a questão da história literária da cidade. E a partir daí, depois eu vejo a ideia de publicar mesmo essas crônicas em livro, depois dar como é que eu posso dizer assim, dar um outro destino a essas crônicas, que não fossem ali algo tão passageiro. Porque eu acho que quando passa por livro, a crônica, de certo modo, ela também se eterniza, né? Ela deixa de ser aquele texto efêmero e ganha uma temporalidade maior no livro. Aí, então, foi daí que veio a necessidade de publicar o primeiro livro, que se chama Lá nas Marinheiras e Outras Crônicas, o livro. É interessante porque a história dele também tem muito a ver com a história da cidade, porque Marinheiras era um local aqui na cidade de Quixeramobim que era um poço, que as crianças da década de 50, 40 brincavam nesse poço, matavam passarinho, tomavam banho nas encostas do rio e tal. Então era um lugar de afetividade. E ele ficou famoso, esse lugar, nacionalmente, porque o Fausto Nilo é meu conterrâneo, eu tenho essa felicidade, né? O compositor, arquiteto e urbanista. E o Fausto escreveu uma canção que se chama Marinheiras, que foi gravada pela Nara Leão no ano de 85. E eu escrevo depois, nesse livro, a primeira crônica é contando um pouco da história desse lugar. Esse livro, que é o livro de estreia do Bruno, tem essa conexão aí já desde o início, afetiva, com a sua terra natal. É uma relação muito próxima e afetiva a sua escrita com o Sertão Central, né, Bruno? Explica pra gente de onde é que vem esse amor pela sua terra. Pois é, sempre que vão falar da minha literatura, acabam inevitavelmente falando de Sertão Central e eu estou muito identificado com essa questão. Eu acho que o gênero que eu escrevo facilita um pouco, porque o cronista, ele tem uma relação muito especial com a cidade. Ele é um observador da cidade, né? Ele flana pela cidade, Então, por isso que eu acho que tem essa identificação com a terra. Mas eu sou encantado pelas histórias literárias do Sertão Central, que elas têm, assim, pouco conhecimento no estado ainda, eu acho. Por exemplo, nesse mesmo livro de estreia, eu escrevo uma crônica que se chama Carta a Manuel Bandeira, que é uma resposta a uma crônica que o Manuel Bandeira escreveu sobre Quixeramobim, porque Manuel Bandeira ficou hospedado aqui na cidade de Quixeramobim por conta desse tratamento da tuberculose. Então ele escreveu uma crônica que saiu na revista O Cruzeiro. E eu escrevi uma carta em resposta, né? Assim, falando um pouco da minha angústia e também estar na cidade. Porque quando fala assim, o Bruno gosta de falar da cidade, pensa que eu só falo bem, mas nem sempre é isso, assim. Às vezes eu estou angustiado com a cidade. Então, a cidade é meu espelho, né? O que eu sinto, eu represento na cidade e vice-versa. Houve aí uma transição do Bruno desse primeiro livro, Lá nas Marinheiras e Outras Crônicas, que é o seu livro de estreia, para o livro A Menina de Chuva, Bruno? Na Menina da Chuva eu me liberto um pouco mais dessa questão local, creio eu, né? Não que isso deixe o outro livro menor, não. É porque eu me liberto um pouco mais disso, falo de outras questões, mas sempre é um livro mais lírico, né? Assim, é um livro muito lírico, muito voltado para a infância. Vai falar muito sobre videogame, sobre passarinho, sobre amizade, sobre bicho de estimação, sobre o tomar banho de chuva, que acaba dando título ao livro, né? A Menina da Chuva. E, enfim, é um livro que ele foge um pouco mais dessa discussão da cidade e se torna um livro mais lírico no sentido de refletir o meu sentimento. Sabe o que me chama a atenção, Bruno? É porque você é um escritor muito jovem. Você é um escritor super jovem e você já tem uma literatura já chegando aí numa terceira publicação e uma leitura já com um texto maduro. Isso me chamou muita atenção quando eu li A Menina da Chuva, porque me saltou aos olhos essas suas impressões sobre a infância, sobre essas relações das brincadeiras. Bom, sempre que vão analisar esse livro da Menina da Chuva, as pessoas que o comentam, é comum recorrerem a essa sua análise, de dizer que eu sou um menino novo com a alma antiga. Assim, eu sou um cara jovem com a alma muito antiga. E que tenho essa deficiência de me aceitar no tempo. Assim, eu estou sempre buscando o passado para refletir o presente. Assim, é uma inquietação minha. Eu sempre busco o olhar do passado para o hoje.
olha, mas no passado era assim, será que era melhor? Será que não era? Então tem essa inquietação realmente. E é curioso, Bruno, porque você escreve e tem uma relação muito afetiva com a sua terra. Você não tem uma negação com a sua terra. O que geralmente, principalmente os escritores do interior, eles têm muito esse deslumbre com a capital. Se vislumbre com o mar. E você não, você canta o seu sertão, você faz uma ode ao seu sertão. Como é que fica essa relação entre sertão e capital, sertão e mar, dentro da sua obra? Interessante. Tem uma coisa que depois eu percebi, que na Menina da Chuva também é uma certa negação de um sertão, mas de um sertão literário tradicional. Porque quando você pega a literatura sobre o sertão, e principalmente sobre o sertão central, é uma literatura que vai falar sempre de seca. Que a seca é quase um personagem de quase todos os livros do Sertão Central, e ela sempre vem falando da tragédia que a seca desencadeia. E o meu livro, pelo contrário, ele já começa com um título que se contrapõe a isso, que é A Menina da Chuva. É um sertão lírico, é um sertão diferente, é um sertão que chove, né, onde todos nós chovemos, onde é possível ser lírico. É uma busca por um lirismo, para além dessa estética formada de que a seca desencadeia toda a literatura no Sertão Central. Então eu, com A Menina da Chuva, inconscientemente, confesso, eu proponho isso. Proponho essa mudança de pensamento sobre a literatura ligada ao Sertão Central. E é lindo essa crônica, porque fala justamente sobre esse dia bonito para chover, que é uma expressão muito nossa e muito sertaneja, e toca profundamente as pessoas, sobretudo quando a gente está vivendo um momento de seca, como nós estamos. E a capital, ela não sente tanto a seca como o interior do estado. Pois é, porque essa crônica da Menina da Chuva, ela é justamente isso mesmo, como você bem colocou. É a história de uma mulher, na verdade é a menina, mas a história é a história de uma mulher, a personagem é uma mulher, Alice, que, nascida no interior, vai morar na capital. E ela não entende por que as pessoas da capital não gostam da chuva. Porque a chuva atrapalha no seu trajeto para ir para o trabalho, alaga as casas, enfim. E para quem é do sertão, a chuva vai ser sempre alegria. É festa. É festa, né? E assim, A Menina da Chuva, eu, depois lendo um livro do Mia Couto, eu peguei um epígrafe que eu acho que era tudo que eu queria dizer no livro, assim. Todas as crônicas estão nesse texto, nesse trechinho do Mia Couto. Quero morar numa cidade onde se sonha com chuva. Num mundo onde chover é a maior felicidade e onde todos chovemos. Porque eu acho que a chuva, ela permite o lirismo das pessoas. Ela liberta esse sentimento lírico. E agora que a gente está vivendo um fenômeno, né, a Laninha, então estamos em chuva no Ceará. Que coisa maravilhosa. Celebrada na capital e no interior, então. A gente conseguiu essa proeza, assim. Tanto Fortaleza quanto o interior está celebrando esse momento de chuva. Aí em Quixeramobim está chovendo também, Bruno? Choveu, ficou um clima muito bonito e a cidade realmente fica mais feliz quando chove. E é interessante essa relação da chuva, porque a Adélia Prado, poetisa, ela acredita que a poesia ela se dá no contato com a transcendência. E essa transcendência ela se dá através das pequenas sutilezas do nosso dia a dia. E o cronista ele vai se valer justamente dessas sutilezas. O cronista ele se vale dessas singularidades do dia a dia, daquilo que para nós muitas vezes é efêmero, então ele capta e lança no papel. E eu queria muito que você falasse, Bruno, sobre essa sua predileção com o gênero crônica. Eu adoro crônica, eu sou um leitor quanto mais de crônica. É tanto que, quando me perguntam assim, Bruno, suas referências, então eu sempre cito o Rubem Braga como referência. Porque eu entendo que Rubem Braga, falando sobre Cachoeiro do Itapemirim, é universal aquele texto dele. Sem e dúvida. Eu fico assim pensando, poxa, eu falando sobre Xerambim também é universal meu texto, não é? Assim, Xerambim é minha Macondo. E assim, sobre o cotidiano, o dia a dia, eu exploro muito, sabe? Eu saio na rua e de repente eu me deparo com um homem caminhando com um cachorro. E aquilo vem uma ideia na minha cabeça de escrever uma crônica quando um homem tem um cachorro. E, enfim, ao observar o cotidiano, sempre é uma matéria-prima para o cronista. O Manuel Bandeira dizia que quando não tinha assunto, era que o Rubem Braga escrevia melhor ainda, né? Até o tédio do cotidiano, ele se torna motivo para a gente escrever, o cronista. E o texto da crônica tem uma coisa que casa bem com o meu estilo de literatura, que é a leveza, né? Assim, a crônica ela é naturalmente leve, e eu gosto de escrever com um texto leve, simples. Que, na verdade, as pessoas dizem, escreve simples.
Mas a simplicidade na escrita dá muito trabalho. Mas, no entanto, é bonito quando a gente acerta. E tem até um traço poético também nos seus textos, né, Bruno? Isso também é interessante mencionar. Sim, também leio muitos poetas, né? Principalmente dois, assim. Tem dois poetas que eu acabo lendo muito, que é o Mário Quintana e o Manuel Bandeira. Porque também eles têm um certo gosto pela infância no texto, né? E um lirismo fantástico, os dois. E você gosta do tema da infância, Bruno? Gosto do tema da infância. Gosto muito do tema da infância. Ele dá muito material, até porque também costumo dizer que fui menino dentro de um rio, né? Assim, do Rio Xeramubim. E eu tenho muito material da infância para escrever, até porque também eu só tenho 27 anos e então a infância parece que está muito presente comigo ainda. Que bonito esse testemunho. Bruno, tem uma curiosidade acerca da sua produção, que é justamente sobre esses seus personagens, né? As suas personagens, elas muitas vezes nos apresentam pessoas que poderiam ser muito verdadeiras, assim, muito reais. Então, sempre surge aquela dúvida, você escreve as suas personagens inspirado em pessoas que realmente existem ou tudo é ficção? Porque é muito curioso como a construção das suas personagens, elas não são reais, assim. Eu geralmente escrevo inspirado em alguém real. E algumas vezes eu até deixo isso muito claro no texto. Por exemplo, tem uma crônica na Menina da Chuva que é o santuário de minha avó. Então, falando desse santuário da vovó, eu estou falando realmente dela. Outras não, são inspirações, como a própria Menina da Chuva. Era uma pessoa já idosa que, deslumbrada com essa ideia da chuva, me contou que tomava banho na bica com boca de jacaré da matriz. Aí aquilo veio a ideia e depois eu transformei ela numa persona, né? Que lindo. Mas geralmente parto dessa ideia real. Que lindo. Bruno, tem alguém, assim, conhecido que você já transpôs para a literatura? Alguém que possa ser dito, lógico. Tem. Por exemplo, no primeiro livro, eu conto um pouco da trajetória do poeta Quintino Cunha em Xeramubim. Se chama Anedotas do Quintino Cunha em Xeramubim. E que tem muita história do Quintino que não é do Quintino, né? Tem muito isso, mas quando eu escrevi e publiquei o primeiro livro, que saiu essas crônicas, essas histórias dele aqui, aí muita gente chegava, você conhece aquela do Quintino, aqui em Xeramubim? O Quintino frequentava a minha casa, não sei o quê. Aí já aumentou, dá vamos escrever um livro só sobre o Quintino Cunha em Xeramubim depois. Mas ele tem uma história muito interessante sobre o Xeramubim, que essa história ficou famosa. O Quintino era muito versátil, né? De inteligência muito rápida também. E ele, quando veio para Xeramubim, ele veio pelo mesmo motivo que o Manuel Bandeira veio, que o Oliveira Paiva veio, que outros escritores vieram. Ele veio para se tratar de problemas de doença. E ele tinha uma vida muito ativa na cidade, apesar de já idoso. Inclusive, tem fotos dele aqui na cidade participando de eventos políticos, em cima de um palanque e tal, isso na década de 40, 30. Mas, enfim, a história famosa dele aqui é que ele irritou um pouco os populares da cidade com essa história. Porque ele era muito requisitado, me parece, pelos jornais da capital. Qualquer coisa, iam pedir a opinião dele. E um dia chegaram para entrevistá-lo e ele disse que Xeramubim tinha 3 coisas grandes. Que seria o nome da cidade, que Xeramubim é um nome grande. A ponte sobre o rio Xeramubim é uma ponte muito grande. E a terceira coisa seria a língua do povo. Então, mas depois ele desfez essa ideia e foi publicado num jornal também, que ele disse que não era a língua que era grande, sim o coração do povo. Uma boa saída, né? Que é também outra característica do Quintino, né? Essas suas tiradas rápidas, inteligentes. Mas foi muito interessante, assim, escrever sobre o Quintino e depois ver a reação das pessoas ao texto, assim, de me procurar, de olha, tem história tal e tal, como você falou, de a gente não sabe nem se é verdade essas outras histórias. Uma curiosidade, Bruno, é de como você se encanta por essas personas, né? Fausto Nilo, Quintino Cunha, os próprios artistas de Quixaramubim. Como é que você tem esse acesso, esse encantamento? Como é que se deu essa relação? Olha, porque, assim, eu vou tirar como exemplo o Antônio Conselheiro, né? Quando eu nasci, eu acho que a persona que mais me impressiona, filho de Quixaramubim, é o Antônio Conselheiro. Porque na cidade, quando eu era criança, eu sempre via, por exemplo, algumas pessoas dizerem que ele era o grande líder, o revolucionário, que importante na história do Brasil. E por outro lado eu via outras pessoas também com aquela história ainda meio pejorativa, de dizer que era o corno, louco, traído pela mulher.
Enfim, isso tudo me despertava para estudar sobre ele, entender aquela persona do conselheiro e tal, embora seja uma figura que eu nem trate muito nesses 2 primeiros livros, né? Mas eu sempre me interessei pelas figuras de Xeramubim, a história de Guidinha do Poço. Eu, criança, ouvia as pessoas dizerem assim: aqui tem a lenda aqui que a dona Guidinha mandou construir o prédio da Câmara Municipal. Eu conheço essa história. E na época funcionava como cadeia. Aí as pessoas diziam: olha, aqui foi o prédio onde a Guidinha mandou construir e ficou presa. E me parece que essa história não é bem verdade. Mas eu tinha curiosidade de pesquisar sobre a vida dela e, enfim, sempre do ouvir as pessoas mais velhas falar. Né? Essas figuras, elas chegam para mim através, primeiro, de um olhar dos mais velhos. Depois é que eu, através dos livros, buscava o meu olhar sobre elas. E curioso, porque quando eu estive em Xeramubim, eu também conheci essa história da dona Guidinha, da cadeia. E é exatamente isso. Todo mundo na cidade fala sobre essa história de que ela ficou presa, que foi ela que mandou construir. E é engraçado isso, porque é vendido quase como se fosse um folhetim turístico. Pois é, eu faço questão de repassar. Eu tenho quase toda certeza que não é. Eu já vi alguns pesquisadores me dizendo que ela não mandou construir, colaborou como outras pessoas colaboraram, mas nem ela teria sido a primeira pessoa a ficar presa e tampouco ela teria sido só ela que teria bancado a construção. Mas eu vendo também. Quando vem alguém aqui, eu falo com um orgulho, assim, essa história. Você pode ter orgulho na tragédia, né? Oh, meu Deus. Eu converso com Bruno Paulino, ele que é esse jovem escritor cearense, autor de A Menina da Chuva, Lá nas Marinheiras e Outras Crônicas. Ele é o nosso convidado do Autores e Ideias de hoje e você continua conosco aqui nesse nosso bate-papo especial, último Autores e Ideias de 2016. Fica com a gente. Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Direito à educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de 8 anos, e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas por qualquer motivo praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades. Assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. As escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Informe Literário. Você sabia que desde 2002, o dia 19 de dezembro é considerado o Dia Estadual da Poesia em Mato Grosso do Sul? A lei que institui o Dia Estadual da Poesia prevê ainda que as comemorações alusivas à data compreendam a realização de eventos que estimulem a participação da sociedade no incentivo ao estudo, à difusão, à criação e ao desenvolvimento da literatura. A lei também cria o concurso anual literário Manuel de Barros, com a finalidade de propiciar a revelação de novos poetas em Mato Grosso. Manuel de Barros morreu no dia 13 de novembro de 2014, em Campo Grande. Você ouve Autores e Ideias. Para encerrar esta temporada do Autores e Ideias 2016, o programa celebra o centenário de nascimento do poeta Manuel de Barros, comemorado em todo o país no dia 19 de dezembro, e traz também um bate-papo com o jovem escritor cearense Bruno Paulino, natural de Quixeramobim. Nós vamos agora conhecer os detalhes do seu novo livro, Sertão, Poetas e Prosadores, que será lançado em janeiro de 2017. Acompanhe. Bruno
Paulina, a gente encerrou o bloco anterior falando sobre as suas 2 últimas publicações e eu quero iniciar agora esse bloco falando de um livro novo que está no prelo, com previsão de lançamento já para janeiro do ano que vem, ou seja, está super próximo à data do lançamento. Há uma previsão também de lançamento em Fortaleza e também nos deixa muito feliz. Fala pra gente um pouquinho sobre esse livro que trata de perfis literários. Conta pra gente. Pois é, o livro são 15 perfis de escritores que têm ligação com o Sertão Central. Então eu escolhi principalmente os cordelistas. Porque uma coisa, o livro ele vai se transformando quando você começa a pesquisar. Porque eu me inquietava muito. Por exemplo, eu via o Arievaldo, eu via o Clepson, eu via o Ruxinol do Rinaré, e todos eles oriundos do Sertão Central, de Xeramubim, Xadá, e eu via pouco registro sobre isso. E eu me inquietava saber como era que o Sertão Central tinha formado essas figuras que hoje são principais expoentes da literatura de cordel no Ceará. Então eu comecei fazendo entrevista com eles e depois eu decidi que eu transformaria perfis de escritores que, oriundos do Sertão Central, tinham ido para Fortaleza, e depois eu disse, não, vou incluir mais alguns que estão atuando aqui. E acabou nesses 15 perfis literários sobre figuras com relação ao Sertão Central. Ou nem são escritores naturais do Sertão Central, mas que tem relação afetiva. Por exemplo, o Aldífax Rios, que eu escrevi um perfil dele. Porque sério? Que coisa linda! Inclusive, o livro tem uma parte especial para ele, porque o Aldífax tem uma relação muito forte com o Xeramubim, que talvez ninguém saiba por conta da figura do Antônio Conselheiro, que ele era um conselheirista e estudava, e talvez tenha sido o maior ilustrador do tema Antônio Conselheiro. Desde 97 que ele tinha uma ligação com o Xeramubim. Ele foi para Canudos, 97, com uma turma de Xeramubim. Eu encontrei uma crônica que ele escreveu para o jornal O Povo, e a partir dessa crônica eu desenvolvi esse perfil. E eu o conheci pessoalmente. Em 2013, ele recebeu uma comenda aqui em Xeramubim, e eu o conheci. Na verdade, eu fiquei responsável aqui pela logística dele na cidade, e ele tinha uma relação muito forte com o Xeramubim. Que coisa linda, Bruno. Ah, nossa, já tô curiosa pra ver esse perfil do Aldífax. Porque a gente relaciona muito o Aldífax com Santana, né? Pois é, com Santana, mas ele tinha essa relação por conta do Antônio Conselheiro. Mas e tem 2 momentos assim muito fortes na trajetória dele, que é essa viagem a Canudos e uma vinda para receber esse prêmio. E ele doou exposições para Xeramubim. A última exposição dele sobre Antônio Conselheiro, se chama Decálogo do Santo Guerreiro, ele doou para a cidade. Que bárbaro, que bárbaro. E me parece, assim, não tenho bem certeza sobre isso, mas ouvi falar que ele postumamente agora, deve sair um livro dele pela coleção Terra Bárbara sobre o Antônio Conselheiro. O perfil vai ser assinado por ele. Então, e ele já tinha escrito muito sobre o Conselheiro. Tem um cordel, eu encerro esse perfil dele com um cordel que ele escreveu, chama ABC do Conselheiro. E Bruno, essas telas do Aldífax que ele doou para Xeramubim, elas estão onde? Estão expostas na casa do Antônio Conselheiro aqui, na cidade. Nossa, que bárbaro. São 10 telas. É bom divulgar essas informações, né? O Autores e Ideias, ele é interessante nesse sentido, porque a gente está falando sobre o trabalho do Bruno e acaba que puxando para a ideia do Aldífax. Encontra com o Aldífax. Que coisa linda! E a gente não sabia que essas obras estão expostas aí em Quixeramobim. Que bárbaro! Então, quando você for na cidade, não deixa de passar lá na casa do Antônio Conselheiro para conhecer um pouco mais e ver as telas do Aldífax. Pois é, aí além do Aldífax, outras figuras são contempladas no livro, como o Ruxinol do Rinaré, que é aqui do Rinaré, próximo a Xeramubim de Xadá. Que é um grande nome da literatura de cordel. Um poeta fantástico. E interessante que é muito leve minha escrita dos perfis. Eu acho que leva um pouco do cronista quando vou fazer isso. Porque quando eu vou escrever sobre o Ruxinol, é natural que você comece a falar com ele, ou sobre ele, falando dos cordéis. Mas eu começo falando sobre a paixão que eu e ele temos pelo Tex. O Ruxinol, eu acho que é verdade. Talvez o maior colecionador de Tex do... É verdade. Aí e os perfis, eles seguem essa lógica, assim, bem informal. Eu busco alguma coisa que não está muito exposta no cara. Bruno, explica o que é o Tex para os nossos ouvintes. Tem gente que não conhece esse personagem das histórias de cowboy faroeste. História em quadrinho do romancista italiano Gianluigi Bonelli, e que há mais de 30 anos é publicado no Brasil. E o Ruxinol é um dos grandes colecionadores aqui no Ceará. O Ruxinol tem tudo, tem blusa, boneco desse personagem. Inclusive o Ruxinol já chegou a publicar versos de cordel naqueles Correios do Leitor de uma revista do Tex, né? E eu destaco isso no perfil que escrevi sobre ele.
Mas, enfim, eu sempre puxo por isso, pelos gostos que eles têm, como o Sertão Central ajudou a formá-los. Eu me lembro bem do Rouxinol falando que as cantorias que ele ouvia na infância, o pássaro que ele ouvia cantando o Rouxinol lá no Rinaré, tudo isso influenciou as cavalgadas, as corridas de cavalos, os jogos de baralho, tudo vai influenciar na escrita dele como cordelista. E tem outras duas figuras que eu não posso deixar de falar, que eu destaco também no livro, que é o Clebson e o Arievaldo, que são dois irmãos de uma trajetória fantástica. Arievaldo, muito meu amigo, por sinal. O Clebson, inclusive, é um expoente nacional, né? Nacional, o Clebson, o vencedor do Jabuti. Mas quando eu fiz a entrevista com ele, ele não tinha ganhado ainda. Mas preferi manter o que já tinha escrito. O Clebson é o vencedor, né, do Prêmio Jabuti de Literatura, então, assim, ele tem essa dimensão nacional no país. E o Clebson é publicado internacionalmente também. Exatamente. Muitas das suas adaptações de histórias da literatura universal para os quadrinhos sai por editores de fora. Então, assim, isso é muito bom, justamente porque fala da nossa cultura, fala da nossa literatura e de uma forma muito bonita, muito bem feita. O Clebson é muito interessante quando eu fui entrevistá-lo, porque ele sempre assina os livros, os cordéis, tudo dizendo que é de Xeramubim. E uma coisa que ele me falou que eu fiquei assim encantado, é que ele só veio mesmo conhecer Xeramubim quando ele tinha 22 anos, porque ele morava num sítio que ficava na divisa entre Xeramubim, Xadá, Madalena. Era um local que chamava Ouro Preto. Perdido no meio do sertão. Então a trajetória dele é muito bonita. Quando você ouve ele falando, você fica, poxa, que... E assim, a importância do rádio. Ele disse, mas eu vivi, olha o que ele disse. Bruno, eu vivi a crônica de Xeramubim até os 22 anos pelo rádio. Eu ouvia o rádio, a rádio que eu ouvia lá em casa era de Xeramubim. E depois ele veio a conhecer, então ele tem uma atividade muito grande pela cidade. E o Arievaldo, que é o irmão mais velho dele, não, já tem uma história bem interessante sobre Xeramubim, que é até engraçado. O Arievaldo, ele é um sujeito engraçado. Ele conta da primeira vez que veio a Xeramubim, que foi quando ele viu um trem, isso aos 6 anos de idade, ele viu um trem saltando fumaça, ele viu a igreja matriz de Xeramubim, aquilo deixou ele deslumbrado, porque ele ouvia na crônica familiar, e foi a primeira vez que ele chupou um picolé, ele conta isso. E ele pensava que era quente, porque lá no sertão dele não tinha chegado ainda energia elétrica. É muito engraçado ele contando isso, assim. E os perfis são assim, como eu tô falando, leve. Por isso que eu acho que esse livro vai chamar um pouco de atenção, não só para as figuras que destaca, né? Rouxinol, Aldífaques, Clebson, Geraldo Amâncio, Diogo Fontinelli tem uma história muito bacana com o Xeramubim. Aí os escritores da região, o João Eudes Costa, que o João Eudes Costa conviveu com Raquel de Queiroz, era amigo pessoal da Raquel. Ele era amigo do Patativa da Sara e era grande amigo e tem um acervo muito interessante sobre o Cega Aderaldo. E inclusive coisas que o Cega Aderaldo ditava e ele transcrevia, e o João Eudes é um romancista, um memorialista, ele tem um livro publicado sobre a história de Quixadá. E era também primo do Moacir Costa Lopes, que é o grande autor de A Ostra e o Vento, que é outro também que eu destaco nesse perfil como um cara que nasceu em Quixadá e que a cidade não conhece, praticamente. E é um excelente escritor, filme lindo, inclusive. Exatamente, filme lindo. Que foi adaptado do seu romance. O romance belíssimo também. É um autor de que eu gosto muito. Pouca gente conhece. Exatamente, pouca gente conhece. Eu destaco isso, assim, que ele é um nome, inclusive, muito estudado nos Estados Unidos. Na pesquisa que eu fiz, percebi isso. Ele é um nome muito respeitado fora do país, inclusive. E desconhecido na sua terra. Olha que ironia. Esse livro é o livro novo do Bruno Paulino, Sertão, Poetas e Prosadores. Ele sai pela Expressão Gráfica Editora, com previsão de lançamento em janeiro de 2017. Vai ter lançamento aí em Quixeramobim e depois aqui em Fortaleza, é isso, Bruno? Eu pretendo fazer o lançamento em janeiro em Quixeramobim, depois pretendo lançar em Quixadá, e minha ideia é lançar na Bienal, na Praça do Cordel, porque muitos dos personagens estão envolvidos lá na praça, né? Ah, que bárbaro! Então a gente vai se encontrar. Aqui, temos o Clebson, o Arievaldo, o Rouxinol, o Geraldo Amâncio, já estão lá. E o Cega Aderaldo também, eu fiz uma entrevista com o Cláudio Portela, que é um biógrafo do Cega Aderaldo, também tem um destaque. Então o livro tem muito de cordel, né? Assim, o Aldífaques também. Que tem uma relação próxima ali com os autores de cordel. Muito bom. A gente vai se encontrar lá na Bienal, nesse lançamento. Perfeito. Bruno, a gente está fazendo esse último Autores e Ideias de 2016 e é lógico que a gente tem que fazer esse... Não digo uma retrospectiva, mas assim, o que você, quanto autor, leitor, destaca desse ano que passou? Ano tenebroso, inclusive, né? Muito ruim em termos de economia, de política, bom, enfim.
Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você achou de 2016 nesse cenário das letras, da literatura. Pronto, assim, eu quero destacar uma história particular minha, que eu tenho... que isso me deixa muito feliz, que é A Menina da Chuva. Ele é um livro muito bem recebido pelas crianças e, inclusive, muito bem recebido pela crítica também, pelas pessoas que leem, os leitores mais experientes. Mas ele, a partir de 3 anos, ele tem despertado, assim, sempre sendo renovado como livro paradidático nas escolas do Sertão Central. Isso me deixa muito feliz. E esse ano, assim, foram 5 escolas, 6 particulares, entre Xerambim e Xadá, que adotaram o livro. Então, esse ano começou bom para mim nesse sentido, que as crianças leram um livro, assim, com quase todo o Sertão Central lê, né? Ajudando a formar intelectualmente uma geração. Mas falando, assim, do ano, eu tenho lido muito nesse ano e me impressionado muito com o Euclides da Cunha, né? Que não é um autor contemporâneo, mas que é um autor do século passado, do início do século passado, mas que me parece tão presente a saga de Canudos e a leitura que o Euclides fazia. Você até colocou como meta, né? Você colocou como meta de 2017. Pois é uma meta também retomar a leitura dos Sertões, porque é um livro que, na verdade, eu já li, mas me acompanho sempre. Eu vivo lendo o livro e relendo, e li muita coisa do Euclides também em 2016. Perfis sobre ele, muita coisa. E assim, 2016 eu não vivo muito lendo os autores do século XIX, né? Eu leio muito o século XIX. Então, de 2016 eu li alguns autores, mas li muita gente cearense também. Li o Raimundo Neto, que chegou a Final de Jabuti com as crônicas, né? Um dos autores que eu tenho lido através do jornal. Leio muito o poeta Edmir Tigela. 2016 para mim também foi importante porque participei de uma antologia organizada pelo poeta, que é o Mutirão. Sim. Participei com 3 poemas e uma crônica. Inclusive o poeta também me deu a alegria de escrever o pós-fácil, que ficou genial, do livro Sertão Poetas e Prosadores. O Arevaldo escreve uma apresentação e o professor Rodrigo Marques escreve um prefácio. Então, a minha relação acho que também se estreitou mais com alguns escritores de Fortaleza, através desse livro que eu escrevi, né, o Sertão Poetas e Prosadores, por estar os entrevistando e tendo contato com a obra deles. Assim, para mim foi esse encontro com a literatura cearense também, 2016, mais firme. Que bom, que coisa bonita. E agora 2017, o que nós vamos ter de 2017 bom? Bom, 2017 eu pretendo lançar o Sertão Poetas e Prosadores. Você já vai começar 2017 excelente, né? Eu espero que ele seja bem recebido. É um livro que eu fiz com muito carinho, porque eu sou fã de todo mundo que eu escrevo, né, lá. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né, é verdade. Porque a gente pode se aproximar tanto, assim, do objeto. Mas não era essa a minha intenção, assim, no livro também, fazer um perfil sério, rigoroso, criterioso. Eu prefiro... Aliás, eu sou uma pessoa, assim, que vive pelo afeto, através do afeto. Então, não podia tirar o afeto do livro, a questão afetiva do livro. Então, eu queria que as pessoas lessem o Sertão Poetas e Prosadores em 2017 e buscassem ler os livros desses escritores que eu destaquei. Eu ficaria super feliz, porque eles foram todos muito importantes na minha formação. E todos eles cearenses, né? Bacana demais. E 2017 vai chegar aí com o nosso principal e maior evento de literatura no Ceará, que é a nossa Bienal Internacional do Livro. Então, a gente, em abril de 2017, já tem a Bienal trazendo nomes interessantíssimos, inclusive autores que nunca estiveram no Ceará, que vão vir a primeira vez para a nossa Bienal do Livro. Então a gente tem nomes aí que são super aguardados, né? Walter Ugumãe, Pratinha, entre os outros autores que são consagrados e que já são também autores que frequentemente vêm para a nossa Bienal. Então a gente tem Afonso Romano de Santana, Marina Colassante, Ana Miranda, entre outros homens muito bons. Já são 50 nomes confirmados, todos estão lá no site da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Você pode acompanhar a lista completa e as novidades, que ao longo de 2017 serão várias atividades de uma prévia da Bienal Internacional do Livro do Ceará. Bruno, a gente fazendo esse último Autores e Ideias de 2016, bom, é claro que eu tenho que deixar aqui uma mensagem de final de ano. Então, qual é a sua mensagem de boas festas, bons votos para os nossos ouvintes e, claro, seus leitores? Lógico, assim, Natal é tempo de celebrar as nossas afetividades, né? Então eu acho que todo mundo cultivasse um pouco de lirismo na alma durante esse período do Natal. Que lindo!
E é o grande desafio também, né, Bruno? Em meio a tantas dificuldades, você manter-se aí antenado, sintonizado nesse lirismo, nessa poesia, enfim, nessa esperança para que um outro ano nos traga muitas boas energias, boas vibrações. Eu estou encerrando o Autores e Ideias, Bruno. Eu quero terminar o programa que você faça uma leitura, um trechinho de uma das crônicas. Pode ser da Menina da Chuva, pode ser do primeiro livro. Fique à vontade, tá? Eu vou ler aqui uma crônica que é O Jeito de Ser Feliz, que é inspirado no Rubem Braga. E que tem tudo a ver com a mensagem de final de ano, né? O Jeito de Ser Feliz. O cronista Rubem Braga, que perseguia borboletas pelas ruas do Rio de Janeiro, disse que todo mundo, de repente, tem um sonho de simplicidade. Simplicidade rima com felicidade. Eu acabo de ter um alumbramento de simplicidade. E hoje estou assim porque de manhã vi uma borboleta amarela na cortina da janela do meu quarto. Seria talvez uma tataraneta das borboletas que o Rubem Braga perseguia? Um bom dia começa assim com alegria, com um sorriso bonito no rosto, daqueles que só as pessoas que ainda enxergam borboletas no cotidiano sabem ter. Madre Teresa de Calcutá, que entendia dessas coisas, afirmava que toda vez que você sorri para alguém, é uma ação de amor, um presente a essa pessoa, uma coisa linda. Hoje eu não estou querendo muito para ser feliz, não quero muito para ter um sorriso no rosto, só quero um pedaço de azul, um pedaço de sol, um pedaço de maio, das flores bonitas de maio. Só quero assobiar uma melodia que contamine todo mundo de alegria, como aquela bandinha que passa contagiando as pessoas numa antiga canção. Quero andar com um bem-querer manso e amarrado nos olhos, que é para nunca mais desaprender o jeito de ser feliz. Ser feliz é simples, ser infeliz é que dá trabalho. E tudo, no fim das contas, depende da intensidade que a coisa tem, da importância que você dá, do quanto seu coração se entrega na busca pela felicidade, mesmo que seja a felicidade distribuída em pequenas gotinhas que iluminam os dias. Vou dedicar mais tempo para observar as borboletas. Que lindo, Bruno! E é com essa crônica, falando sobre felicidade, que a gente encerra o Autores e Ideias, encerrando também o Autores e Ideias temporada 2016, trazendo já uma prévia do que vai ser 2017, com os nossos votos de muita felicidade, de muita esperança, de muita energia boa, que eu estendo até você, tá, Bruno? Obrigado e obrigado aos ouvintes também. Aí nas paragens, nas plagas de Quixeramobim e toda a região do Sertão Central, a gente deseja nossos bons votos de boas festas, enfim, para todo o Ceará. Bruno, em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado. Obrigado. E depois deste bate-papo com o escritor Bruno Paulino, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua sugestão de entrevista, sua crítica e principalmente aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias. E compartilhe cultura. O Autores e Ideias deseja a você um excelente Natal, com muita paz, saúde e prosperidade. Em 2017, a gente tem um encontro marcado aqui na Rádio FM Assembleia. Boas festas! Memória Literária. O Brasil comemora no dia 19 de dezembro o centenário de nascimento de um dos maiores poetas brasileiros, o cuiabano Manoel de Barros, que morreu há 2 anos. Manoel de Barros mudou-se ainda quando criança para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde estudou em colégio interno e mais tarde para o Rio de Janeiro, a fim de completar os estudos, onde se formou em Direito em 1941. Embora a poesia tenha estado presente em sua vida desde os 13 anos, teria escrito seu primeiro poema somente aos 19. Seu primeiro livro publicado foi Poemas Concebidos Sem Pecado, de 1937, feito artesanalmente por amigos numa tiragem de 20 exemplares. Rompeu com o Partido Comunista quando Luiz Carlos Prestes, após 10 anos de prisão política durante o regime getulista, resolve declarar apoio ao presidente Getúlio Vargas, que já havia entregue sua esposa, Olga Benário, ao regime nazista na Alemanha, onde ela morreu. Manoel de Barros viveu na Bolívia, no Peru e também durante um ano em Nova York, onde fez um curso de cinema e pintura no Museu de Arte Moderna. Na década de 1960, voltou para Campo Grande, onde passou a viver como criador de gado, sem nunca deixar de trabalhar em seu ofício de poeta.
Apesar de ter escrito muitos livros durante toda a sua vida, durante muito tempo sua obra ficou desconhecida do grande público. Seu trabalho começou a ser valorizado nacionalmente a partir da descoberta por parte do escritor Milor Fernandes, já na década de 80. A partir daí ganhou reconhecimento através de vários dos mais importantes prêmios literários do Brasil, como o Jabuti de Literatura em 1987 com o livro O Guardador de Águas. Foi considerado um dos maiores poetas brasileiros. Seu trabalho tem sido publicado na Espanha, na França e em Portugal, onde é um dos poetas contemporâneos nacionais mais conhecidos. Autores e Ideias. O programa Autores e Ideias tem a direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César, edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Adriano Muniz, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu e coordenação técnica de Zé Milton Portela. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.